1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. Você já percebeu que existem pessoas que se unem apenas para ver a sua queda? Mas algo curioso acontece. Eles estão em guerra uns com os outros, e mesmo assim, ninguém ousa tocar em você. Quer saber por quê? Porque quando alguém é escolhido, existe uma proteção divina que não só bloqueia ataques, mas também expõe a verdade e transforma todo o ódio em caos entre os próprios inimigos. Hoje você vai entender como essa força invisível está trabalhando a seu favor. Talvez você esteja sentindo o peso da batalha espiritual, achando que não vai aguentar. Mas e se eu te disser que essa tempestade é um sinal do seu crescimento espiritual? E sei a sua fé, a sua intuição fortalecida e o seu propósito maior são justamente o que impede que essas pessoas consigam te tocar? Existe algo misterioso acontecendo agora, e você precisa ouvir isso para compreender a sua jornada espiritual e aprender a usar a sua força de superação. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E neste vídeo, você vai descobrir como a sua luz está desarmando alianças tóxicas e por que você continua de pé, mesmo quando tudo parece estar contra você. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e fortaleça essa comunidade de inspiração, autoconhecimento e transformação. Existe uma guerra que não pode ser vista com olhos humanos, mas que se reflete em cada detalhe da vida daqueles que têm um propósito maior. Pessoas movidas por inveja e ressentimento se unem, como se o brilho do crescimento espiritual de alguém fosse uma ameaça para a escuridão em que elas vivem. Essa batalha não acontece no campo físico, mas sim no espiritual, onde fé e intuição fortalecida são as verdadeiras armas. Quem é escolhido sente essa pressão de forma silenciosa, mas percebe que algo maior está acontecendo. Muitos desses ataques não vêm de estranhos, mas de pessoas próximas, daquelas que não suportam ver a transformação e a superação de desafios acontecendo diante dos olhos. É como se cada vitória do escolhido fosse um espelho que reflete as frustrações e feridas mal curadas dos outros. A verdade é que o que incomoda essas pessoas não é o que você faz, mas quem você está se tornando. Quanto mais você se fortalece, mais elas se agitam. Essa guerra é silenciosa, mas feroz. Ela se manifesta em palavras duras, fofocas e em energias pesadas lançadas contra a sua vida. Mas por trás disso tudo, existe uma proteção divina que os impede de ir além. Deus conhece o coração e a intenção de cada um, e não permite que esses ataques alcancem quem Ele chamou para algo grande. É por isso que, mesmo quando o mundo parece desabar, você continua de pé. O segredo para atravessar essa batalha está em entender que ela não é sobre você, mas sobre aquilo que você carrega. Sua presença incomoda, porque você carrega luz em lugares onde há trevas. Sua paz incomoda porque eles vivem de caos. E é justamente essa diferença que revela quem está alinhado com Deus e quem está perdido em sua própria sombra. Por isso, não é hora de se intimidar, mas de continuar firme na sua jornada espiritual. Cada dificuldade que surge é apenas uma prova do quanto você está sendo preparado para algo maior. Continue alimentando sua fé, porque essa guerra, que parece tão intensa, já está vencida no plano espiritual. O que está acontecendo ao seu redor é apenas um reflexo da vitória que já foi decretada. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe poder humano capaz de quebrar um destino selado por Deus. A sua vida tem um propósito maior, e isso te torna intocável aos ataques direcionados. Não importa quantas armadilhas sejam montadas, elas sempre se voltam contra quem as criou. É como se houvesse uma barreira invisível, um escudo de proteção divina que afasta todo o mal. Quando alguém é escolhido, os planos de destruição simplesmente não prosperam. Isso não significa que você não vai enfrentar tempestades, mas que nenhuma delas será capaz de afundar o barco em que Deus está presente. A sua fé e a sua intuição fortalecida te mantém firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. E cada tentativa frustrada de te atacar é um lembrete de que você não está sozinho nessa batalha. Sabe aquelas situações em que tudo parecia estar contra você,
mas no último momento, algo aconteceu e você saiu ileso. Isso não é sorte, é o mover divino agindo em seu favor. Deus age em silêncio, mas seus sinais são claros para quem consegue enxergar com o coração. Esse tipo de livramento não é para qualquer um, mas para quem tem um crescimento espiritual constante. E aqui vai uma verdade poderosa. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa gastar energia explicando quem você é ou tentando justificar por que merece estar onde está. A sua caminhada fala por si. Quando você permanece em paz, enquanto o mundo ao seu redor grita. Isso é prova de que a sua força vem de um lugar muito maior do que as opiniões alheias. Se você está ouvindo isso agora, é porque também carrega essa força. E se de alguma forma essas palavras estão fazendo sentido, é porque você já sentiu essa mão invisível te guiando. Continue acreditando e se aprofunde no seu autoconhecimento. Deus está moldando o seu espírito para algo ainda mais grandioso. O que poucas pessoas entendem é que a união de quem deseja o mal não dura. Alianças baseadas em inveja e ressentimento são frágeis, como castelos de areia prontos para desmoronar ao menor sinal de vento. Quando eles percebem que seus planos contra o escolhido não funcionam, começam a buscar culpados. E então, o que antes era uma união falsa vira um campo de batalha interno. É quase como um espetáculo de justiça divina acontecendo diante de seus olhos. Aqueles que antes se juntavam para falar de você, agora brigam entre si, revelando seus próprios segredos e mentiras. Deus permite que essa desordem aconteça não porque você precisa ver a queda deles, mas para que você entenda que o mal não tem alicerce firme. Ele desmorona sob o peso da própria falsidade. Quando isso acontece, você percebe algo poderoso. Não é necessário levantar um dedo para se defender. A verdade se encarrega de expor cada mentira e cada intenção maligna. A jornada espiritual dos escolhidos é marcada por essa confiança em deixar Deus agir no tempo certo. É assim que a sua paz continua intacta, enquanto o caos consome quem tentou te atingir. E não pense que isso é coincidência. Existe uma lei espiritual que garante que tudo aquilo que é feito contra você, sem justiça, volta para o emissor. Essa é a força do equilíbrio divino. Você está protegido não apenas pela sua fé, mas pela certeza de que caminha em alinhamento com algo muito maior do que qualquer tentativa humana de te derrubar. Por isso, mantenha-se firme e continue sendo você. Não alimente rancores. Não perca energia com discussões desnecessárias. A verdadeira vitória não está em se vingar, mas em continuar crescendo e deixando que a luz do seu propósito brilhe cada vez mais forte. Você já reparou como pessoas que nem se gostam se unem quando querem derrubar alguém? Isso porque a inveja tem a capacidade de unir temporariamente aqueles que vivem na escuridão, mas é uma união falsa, sem amor, sem verdade, sem qualquer base sólida. Esse tipo de laço é como uma corrente enferrujada, que mais cedo ou mais tarde vai se romper. A união dessas pessoas nunca foi por amizade ou afinidade verdadeira. Foi apenas por um inimigo em comum. Enquanto acreditavam que poderiam atingir você, se mantinham próximas, alimentando o veneno uma da outra. Mas quando perceberam que a proteção divina te cobre, essa conexão se tornou insustentável. A máscara da união caiu. É interessante observar como o próprio veneno que lançam volta para eles. Quanto mais tentam te ferir, mais se ferem entre si. É como se cada tentativa de te derrubar fosse uma pedra atirada contra o próprio castelo que eles construíram com tanto ego e falsidade. A jornada espiritual dos escolhidos nos ensina que não é necessário se misturar com essas batalhas. Basta permanecer firme. Quem é escolhido sabe que a verdadeira força vem de dentro. A resiliência emocional te faz enxergar tudo de cima, como se estivesse em um campo de paz, enquanto os outros se digladiam lá embaixo. E é esse posicionamento que incomoda ainda mais, porque eles não conseguem entender como você permanece estável, enquanto tudo ao redor desmorona. Por isso, continue cultivando a sua espiritualidade, a sua paz e o seu propósito maior. Não se deixe contaminar pelas energias pesadas de quem tenta te parar. A sua força vem de Deus,
E isso é algo que ninguém pode roubar ou sequer compreender. Se essa mensagem está falando diretamente ao seu coração e você sente que esse conteúdo faz diferença na sua vida, considere apoiar nosso trabalho com a opção "Valeu" logo abaixo do vídeo. É uma forma simples de ajudar este canal a continuar produzindo conteúdos de inspiração, autoconhecimento e crescimento espiritual, alcançando ainda mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Basta clicar em "Valeu" e escolher como deseja contribuir. Esse gesto fortalece nossa comunidade e nos dá forças para seguir compartilhando mensagens que despertam e transformam. E já que você está aqui, preparado para entender verdades que muitos não têm coragem de falar, vamos avançar para algo ainda mais profundo: o espelho da verdade e como ele expõe aqueles que tentam te derrubar. A presença de um escolhido é como um espelho que reflete a verdade que muitos não querem enxergar. Não é você quem eles odeiam, mas sim a imagem de si mesmos que surge quando estão perto da sua luz. O seu crescimento espiritual, sua fé e seu autoconhecimento desmascaram as fraquezas, inseguranças e sombras que eles tentam esconder. Em vez de buscar transformação, escolhem te atacar. Você se torna o gatilho daquilo que eles não tiveram coragem de mudar. Quando veem a sua jornada espiritual avançando, sentem o peso da estagnação em suas próprias vidas. E como não conseguem lidar com essa realidade, projetam em você a raiva e a frustração que carregam. Mas o que eles não percebem é que cada tentativa de te atacar só revela ainda mais quem realmente são. É nesse ponto que a introspecção se torna uma arma poderosa. Quando você escolhe olhar para dentro, em vez de responder ao ódio externo, demonstra uma força que eles não entendem. Isso os desespera, porque acreditam que só podem se sentir grandes diminuindo os outros. No entanto, quanto mais você se mantém firme, mais claro fica que o problema nunca foi você. Essa dinâmica é tão intensa que até pequenas atitudes suas, como escolher a paz em vez do conflito, se tornam provocadoras para essas pessoas. Elas se sentem desconfortáveis, porque você mostra que é possível viver com propósito e sem depender do caos. Sua postura de resiliência emocional é como uma seta que aponta para o que falta nelas. Então lembre-se, quando a perseguição aumenta, é porque sua luz está forte demais para ser ignorada. Continue nesse caminho de transformação e deixe que sua paz seja a prova de que Deus está agindo na sua vida. O espelho da verdade não engana, e quem se recusa a enxergar vai acabar brigando apenas consigo mesmo. Muitos acreditaram que destruir você seria suficiente para conquistar algo valioso, mas ninguém conquista a coroa de um escolhido sem antes trilhar o caminho de dor, superação e fé que ela representa. Eles quiseram sua luz sem passar pela escuridão que você venceu. Queriam seu sucesso sem enfrentar os desafios que moldaram sua força. Essa ilusão faz com que eles se percam em batalhas inúteis. Quando percebem que não podem tomar o que é seu, acabam brigando entre si pelo pouco que resta. É como ver pessoas lutando por cinzas, enquanto você, em silêncio, continua avançando em direção a algo maior. A sua postura de calma e confiança desmonta toda a estratégia deles. Você nunca precisou gritar para provar quem é, e isso os incomoda profundamente. Enquanto eles se desgastam, buscando validação, você se mantém firme, focado no seu propósito maior. Essa diferença de energia é o que revela quem está alinhado com a verdade e quem está perdido na ilusão. Deus nunca permite que um escolhido perca sua essência. É por isso que, mesmo quando tentaram apagar a sua voz, você cresceu. E cada vitória sua é como uma fagulha de luz que os lembra do fracasso deles em tentar te destruir. Eles queriam ver você no chão, mas tudo o que conseguem ver agora é o reflexo da própria derrota. Não se preocupe com quem busca o atalho da inveja. Coroas verdadeiras não são roubadas, elas são conquistadas por aqueles que permanecem firmes e focados na jornada espiritual. Continue caminhando com humildade e confiança, porque o que é seu jamais poderá ser tomado. Existe uma força dentro de você que eles não conseguem entender. É como se houvesse uma muralha invisível que bloqueia cada ataque, cada palavra maldosa e cada intenção oculta. Essa muralha é construída com sua fé,
seu autoconhecimento e seu propósito maior. Elementos que te tornam inabalável diante do caos. Eles estão acostumados a manipular, a controlar e a ver as pessoas cedendo diante da pressão. Mas quando se deparam com alguém que carrega uma intuição fortalecida, que não se deixa levar por fofocas ou mentiras, tudo desmorona. Você não reage como eles esperam. E isso desarma qualquer estratégia. A sua serenidade é uma arma poderosa. Quando você escolhe não se abalar, mostra que a verdadeira força está na paz interior. Isso causa confusão e até raiva em quem vive no tumulto, porque você prova, com a sua própria postura, que é possível vencer batalhas sem levantar um único dedo. Esse é o verdadeiro poder de um escolhido. Você não apenas resiste aos ataques, mas os transforma em combustível para continuar avançando. Cada tentativa frustrada de te derrubar é uma prova de que sua jornada não depende da aprovação ou da opinião de ninguém. E é por isso que, quando eles olham para você, enxergam uma fortaleza que não conseguem atravessar. O muro que os impede de te alcançar não é físico, é espiritual. É a confirmação de que quem está alinhado com Deus é intocável. Poucos entendem o poder do silêncio. Em um mundo onde todos querem ter a última palavra, o escolhido entende que é no silêncio que a verdadeira guerra é vencida. Você não precisa se justificar, não precisa contra-atacar. O silêncio é como uma lâmina invisível que corta mentiras e expõe a verdade no tempo certo. Eles esperam que você se defenda, que entre no jogo deles. Mas quando você escolhe não reagir, algo poderoso acontece. As próprias palavras e atitudes deles começam a se voltar contra si mesmos. A ausência de resposta faz com que suas mentiras fiquem evidentes. O barulho do caos não pode vencer a calma de quem está ancorado em fé. Esse silêncio não é passividade, mas sabedoria. É a confiança de quem sabe que a justiça divina age no tempo perfeito. Quando você decide não se desgastar em brigas inúteis, preserva sua energia para aquilo que realmente importa, o seu crescimento espiritual e o cumprimento do seu propósito maior. Além disso, o silêncio faz algo ainda mais poderoso. Ele desperta a consciência de quem está observando de fora. As pessoas começam a perceber a diferença entre a verdade e a mentira, entre quem fala demais e quem age com dignidade. É o silêncio que transforma você em um exemplo de resiliência emocional. Por isso, se você tem sido atacado, lembre-se, não é necessário provar nada para quem não quer ver a verdade. Continue em silêncio, continue firme e deixe que sua luz fale por você. As maiores vitórias acontecem quando escolhemos o caminho da paz. Muitas pessoas não fazem ideia da dimensão das forças que estão em jogo. Quando alguém se levanta contra um escolhido, não está apenas mexendo com uma pessoa, mas desafiando algo que é maior do que qualquer plano humano. Existe uma batalha espiritual acontecendo em um nível que essas pessoas não conseguem enxergar. Elas acreditam que estão apenas agindo por conta própria, mas na verdade são influenciadas por energias e intenções que não compreendem. O problema é que quando se abre espaço para inveja, rancor e mentiras, portas perigosas são escancaradas. Essas portas não apenas afetam o alvo, mas principalmente quem as abriu. O que muitos não percebem é que estão permitindo que o caos se instale dentro de suas próprias vidas. E quando percebem, já estão cercados por disputas internas, desconfiando uns dos outros. É nesse momento que Deus age de forma silenciosa e estratégica. Enquanto os ataques contra você falham, a confusão cresce no campo dos que tentaram te derrubar. É como se toda a energia negativa que lançaram voltasse multiplicada para o lugar de onde saiu. Isso não é vingança, é apenas a ordem natural das coisas quando a proteção divina está operando. Os escolhidos sabem que não precisam lutar com as mesmas armas que os outros usam. Em vez de gastar energia com respostas, eles buscam fortalecer a fé, a oração e a introspecção, sabendo que o verdadeiro campo de batalha está no invisível. Quem entende isso passa a viver com uma confiança que assusta quem vive no caos. Se você está vivendo momentos de ataques espirituais, saiba que nada disso é em vão. Cada luta que surge é uma oportunidade para fortalecer sua jornada espiritual
E enquanto eles não entendem por que nada te atinge, você continua crescendo, protegido e mais forte a cada dia. Muitas pessoas criaram uma narrativa falsa sobre você. Talvez tenham te subestimado, dizendo que você não chegaria a lugar algum, ou que não tinha força suficiente para superar os desafios. Elas acreditavam que a sua história já estava escrita e que não havia espaço para sua transformação. Mas elas se enganaram. Deus reescreveu a sua história diante de todos. Quando você começou a vencer suas próprias batalhas internas, algo poderoso aconteceu. A pessoa que eles achavam fraca desapareceu, e surgiu alguém com um brilho que não pode ser apagado. Seu crescimento espiritual desmontou todos os planos e expectativas que eles tinham sobre você. Isso gera desconforto, porque é mais fácil acreditar que o outro nunca vai mudar do que lidar com a própria estagnação. Agora eles se encontram em conflito, não apenas com você, mas com a realidade. Você se tornou a prova viva de que é possível vencer, se reconstruir e seguir em frente. Essa realidade os faz questionar as próprias escolhas, e muitos preferem continuar no papel de vítima a aceitar que poderiam ter feito o mesmo que você. A diferença é que você escolheu acreditar em algo maior. Escolheu confiar em Deus, manter a fé e trabalhar no seu propósito. Isso não só mudou a sua vida, como desestruturou a mentira que eles contavam. Eles queriam te ver como uma versão frágil, mas agora você se tornou um símbolo de resiliência emocional. Não permita que os delírios do passado te impeçam de continuar avançando. Cada passo que você dá é uma prova de que quem confia em Deus jamais é derrotado. E essa é uma lição que muitos ainda precisam aprender. Cada palavra lançada contra você, cada mentira espalhada, cada tentativa de te difamar, está sendo usada para algo maior. Deus tem o poder de transformar ataques em testemunhos e maldições em bênçãos. O que foi dito para te destruir se torna, no tempo certo, a prova da sua força e da sua jornada espiritual. As pessoas podem falar o que quiserem, mas não conseguem controlar os frutos que você colhe, enquanto os outros tentam te diminuir com palavras vazias. Deus usa suas próprias atitudes e vitórias para mostrar quem você realmente é. A proteção divina faz com que até os piores comentários se tornem combustível para o seu crescimento espiritual. É impressionante ver como as palavras dos seus inimigos acabam se voltando contra eles mesmos. Quando percebem que nada do que dizem atinge você, começam a questionar uns aos outros. A confiança se quebra e as alianças falsas caem por terra. Essa é a justiça divina, agindo sem que você precise levantar uma única palavra. Você não precisa se defender quando a sua vida já fala por si. As suas conquistas, sua paz e sua postura diante das adversidades são a resposta silenciosa que cala qualquer acusação. É assim que Deus mostra que está no controle, transformando até as piores situações em algo que edifica e inspira. Continue caminhando com confiança. Cada palavra maldosa que jogaram contra você está sendo convertida em testemunhos de superação, provando que nada pode parar quem carrega um propósito maior. Existe um tribunal que não pode ser visto por olhos humanos, mas que julga todas as intenções e ações com perfeição. É nesse tribunal espiritual que as verdades são reveladas e as máscaras caem. Enquanto as pessoas tentam te acusar, Deus já está mostrando quem realmente tem as mãos limpas. Aqueles que tentaram te colocar como vilão agora sentem o peso da própria consciência. É como se cada mentira contada se tornasse uma evidência contra eles. Esse julgamento não precisa de advogados ou testemunhas, porque a verdade fala por si. E quando a justiça divina se manifesta, não há como escapar. Você, por outro lado, não precisa se defender. Não precisa entrar em discussões ou tentar provar quem você é. Deus está cuidando disso. E o mais impressionante é que, enquanto você mantém a paz, o tribunal invisível trabalha ao seu favor, revelando cada detalhe oculto. Isso mostra o poder da fé e da confiança em algo maior. Essa justiça é lenta, mas implacável. Ela não se baseia em opiniões ou aparências, mas na essência de cada coração. E é por isso que você permanece de pé, enquanto aqueles que te atacaram se veem presos nas próprias armadilhas. O tribunal espiritual não falha. Quando tudo isso acontece,
fica claro que ser um escolhido é estar debaixo de uma proteção que o mundo não entende. A sua jornada espiritual está sendo testemunhada por forças que vão muito além do que você imagina. Enquanto muitos constroem suas vidas em cima de aparências, você decidiu firmar suas raízes na verdade, na fé e no propósito maior. É por isso que nada consegue te derrubar. As críticas e ataques simplesmente batem uma muralha espiritual que você edificou com oração, autoconhecimento e disciplina. Você se tornou alguém sólido, e isso incomoda quem vive de ilusões. O mundo adora a performance, o aplauso e o reconhecimento rápido. Mas quando esses elementos caem, resta apenas o que está dentro do coração de cada um. E é aí que você se destaca. Sua força não vem do que as pessoas pensam ou dizem, mas de um crescimento espiritual, silencioso e consistente. Essa é a diferença entre quem é real e quem apenas finge. Eles não compreendem como você continua de pé, mesmo quando as tempestades são fortes. Não entendem como a sua paz permanece intacta, mesmo em meio ao caos. Isso é porque a proteção divina está sobre você, e nada do que fazem consegue penetrar essa cobertura. É um poder que não pode ser comprado ou imitado. Essa blindagem espiritual não te torna apenas intocável, mas também inabalável. Enquanto outros desmoronam diante das adversidades, você encontra forças para continuar. Isso não é arrogância, é confiança no plano maior que Deus escreveu para a sua vida. É viver sabendo que nada acontece por acaso. Se alguém duvida da sua força, basta olhar para onde você chegou, sem precisar pisar em ninguém. Isso é prova suficiente de que quem é escolhido não precisa de atalhos, apenas de fé, paciência e a certeza de que está no caminho certo. Quando tentaram te derrubar, não perceberam que estavam, na verdade, desafiando algo sagrado. Lutar contra alguém que carrega um propósito maior é como tentar apagar o sol com as próprias mãos. Por mais que se esforcem, nada muda o fato de que sua luz foi acesa por Deus e ninguém pode apagá-la. É por isso que todas as estratégias falharam. Eles planejaram, criaram mentiras e tentaram manipular situações para ver você cair. Mas cada movimento contra você se transformou em um passo em falso para eles mesmos. Porque quando alguém caminha em alinhamento com o divino, qualquer plano contrário é destinado ao fracasso. Essa é uma lição que eles estão aprendendo da pior forma. O preço de tentar parar quem tem crescimento espiritual e resiliência emocional é alto demais. E no final, enquanto brigam entre si, você continua avançando, mais forte e confiante do que nunca. É curioso ver como a frustração deles cresce a cada dia. Eles não compreendem como você continua sorrindo, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Mas a verdade é simples. Deus está no controle, e isso basta para te manter firme. Por isso, nunca se esqueça, não é sobre quem é mais forte fisicamente, mas sobre quem está mais conectado com sua essência e com a fonte verdadeira do poder. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Você não está sozinho. Existe uma rede invisível de pessoas que também são escolhidas, que passam pelas mesmas batalhas e desafios espirituais que você enfrenta. Essa comunidade, mesmo que silenciosa, compartilha da mesma força, da mesma fé e do mesmo desejo de transformação. E cada vez que você se fortalece, ajuda a fortalecer outros. Estar entre os escolhidos significa caminhar com propósito, mesmo quando o caminho é estreito. É saber que existe algo maior que te une a pessoas que você talvez nem conheça, mas que vibram na mesma frequência de luz e esperança. Isso cria um elo poderoso que os inimigos não conseguem romper. Aqui no canal, buscamos criar esse espaço seguro, onde cada palavra é uma chama que acende o autoconhecimento e a inspiração. Você faz parte dessa construção. Cada comentário, cada gesto de apoio, cada vez que você compartilha algo, ajuda a levar essa mensagem para mais corações que precisam ouvir. O verdadeiro poder não está apenas em vencer suas batalhas pessoais, mas em saber que sua vitória inspira outras pessoas a vencerem também. Quando você se mantém firme, dá um exemplo
que toca vidas, muitas vezes sem nem perceber. E essa é uma das maiores missões de um escolhido. Então, sinta-se parte dessa jornada coletiva. Juntos, somos mais fortes e nada pode parar a corrente de luz que está se formando entre aqueles que buscam a verdade e a evolução espiritual. Se tudo o que você ouviu até agora tocou o seu coração, é porque existe algo dentro de você pedindo para despertar. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Deus tem formas misteriosas de falar com a gente, e talvez esta seja uma delas. A sua jornada espiritual não é solitária, e aqui você encontra apoio, força e inspiração para continuar. Quero te convidar a aplicar essas palavras na sua vida. Olhe para cada desafio como uma chance de provar a si mesmo que você é mais forte do que imagina. Qual parte dessa mensagem mais falou com você? Compartilhe nos comentários, porque a sua experiência pode ser o empurrão que alguém precisa hoje para não desistir. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que alimentam a sua alma, fortalecem sua fé e te lembram diariamente do propósito maior que carrega. E não se esqueça de curtir este vídeo, porque isso ajuda essa comunidade a crescer e alcançar mais pessoas. E para dar um passo a mais, clique na opção "Valeu" abaixo do vídeo. Essa é uma forma direta de nos ajudar a manter esse canal vivo e trazendo mensagens de autoconhecimento, superação e transformação. Seu apoio é essencial para que possamos continuar juntos nessa caminhada. Agora, prepare-se, porque o próximo vídeo vai te mostrar como os maiores ataques que você enfrenta escondem a chave para a sua maior vitória.